Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vamos ler um texto hoje e pensar um pouco sobre ele. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, amado, a sabedoria que reveste o homem para caminhar com o Senhor é a sabedoria que vem do alto. Aí, como se adquire a sabedoria que vem do alto? Buscando nas Escrituras o entendimento e o conhecimento das coisas de Deus. Deus se revela nas Escrituras e diz e aponta caminhos, aponta situações que encontraremos de aflições, aponta as decisões que nos levarão a estar perto de Deus ou longe, a não renunciar nunca, nem pela dor, nem pelo sofrimento, nem pela perda. A nossa salvação em Cristo Jesus ensina que não é tudo aqui nessa existência, mas há uma existência eterna guardada para aqueles que se guardam para Deus. Sistematicamente, pregadores do mundo inteiro falam a mesma coisa de forma diferente, mas a mesma coisa, a essência é a mesma. Guarda-te, guarda-te, guarda-te. Não se contaminem com as coisas do mundo. Separa, santifica. O que é santificar? Se separa para Deus. O que é se separar para Deus? É não beber, é não jogar bola, é não ver futebol, é não ver novela? Não, as coisas do mundo você pode ter, não tem problema. Contanto que elas não te contaminem. Você, eu, nós precisamos entender o mistério de Deus. Deus fez o prazer, então eu não posso ter prazer? Claro que pode. Até na bebida, desde que a bebida não te consuma. Posso ter prazer no sexo? Pode, da forma certa. E qual é a forma certa? No casamento. Posso ver uma partida de futebol? Claro, você não gosta disso, é sua diversão. Posso ver uma novela? Também. Mas não posso me esquecer de quem sou. Não posso me deixar levar pelo jogo das mídias. Não posso me deixar levar pelos filmes que assisto e que preparam as pessoas muitas vezes para as coisas que são naturais do mundo. Nós que conhecemos a Jesus Cristo já não somos naturais desse mundo. Lembra o que Jesus falou? Eu não sou desse mundo e o meu reino não é daqui. Ele falou isso com Pilatos. Então nós precisamos entender que estamos vivendo aqui, que nascemos aqui, mas que estamos preparando para ter uma existência plena e eterna longe do planeta Terra. Não será aqui para sempre, não será. Isso que nós precisamos entender. Uma vez entendido isso, vamos caminhar com mais sobriedade, com mais tranquilidade. Não vamos nos perder nas coisas que não conseguimos, porque sabemos que há uma eternidade nos esperando. Não vamos sofrer tanto pelas perdas. Não vamos nos indignar com os outros, porque é tudo uma questão de tempo. O que ofende pode ser perdoado. As minhas frustrações têm um tempo marcado. Podemos entender que é mais fácil perdoar quando eu sei que não é para sempre. Ah, mas isso eu não perdoo nessa pessoa. Perdoa sim. E se você for de Deus, você vai entender que essa pessoa vai sofrer até chegar à plenitude.
Porque se ela é de Deus, Deus vai trabalhando nela na direção da plenitude. Ainda que ela chegue 10%, 15%, 20%, não sei quanto Paulo chegou, que para mim foi o que chegou mais perto. Talvez ele tenha chegado em 60%, quem sabe? Acho difícil chegar ao ponto de Paulo. Mas tem pessoas que se controlam, têm domínio próprio, desejam bem apesar do mal recebido, conseguem verdadeiramente amar as pessoas, mesmo aquelas que são agressoras, que ofensoras, que falam coisas indevidas. E se nós conseguirmos caminhar buscando essa santidade, essa separação para Deus, entendendo que não é o mundo, o que eu vou obter de alegria, de felicidade não é aqui, eu tenho uma eternidade para viver, e se eu não conseguir essa felicidade aqui, ela vai existir na eternidade, então eu não fico tão assim preso às coisas que eu não consigo, que eu não possuo, que eu não conquisto, que eu perco. Porque todos passam por essa situação de perda, de não conseguir plenamente o que quer. Às vezes o cara tem muito dinheiro, aí você pensa, se conseguiu tudo. Mas vai ver, tem uma situação na vida dele que ele não consegue resolver. Não é assim? É como Paulo disse, o espinho na carne. E todos têm um espinho na carne. Alguma coisa que está ali, que ele está querendo e não consegue. É a vida. Mas tudo isso é uma preparação de Deus para que a gente seja humilde, que a gente não se exalte. E Deus trabalha com quem ama, porque tem pessoas aí que são como Saul. Deus já abriu mão. Falou assim, não, esse daí não me quer mesmo. Esse caminho, o caminho dele, eu não toco mais na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Porque Deus, através do Espírito Santo, toca em mim, toca em você, toca em todo mundo que diz que ama a Deus. E vai mudando, vai transformando, de tal sorte que a gente amplia a nossa visão para entender as coisas que Deus quer nos falar. Eu sei que às vezes o nosso campo de visão nos limita a esse campo de visão, mas nós podemos ir além. Se buscarmos, se estudarmos as Escrituras, se conversarmos com Deus, se pedir atentamente ao Espírito Santo que nos mude, se nos tornarmos humildes e não senhores da razão. Porque há muito cristão que é senhor da razão. Não pode ser, tem que ser humilde, tem que ser humilde. Não é o que pensamos que importa para Deus, é o que somos. E se somos uma pessoa íntegra, que nos separamos para Deus, que não gostamos do conflito, da fofoca, da mentira, do erro, do engano, da roda dos escarnecedores, Deus sabe. E Ele olha para nós e vai dizer assim, meu servo amado, minha serva amada, né? E que gostoso se a gente sentir esse amor de Deus. Se a gente sentir que renunciou a alguma coisa por amor a Deus, como José renunciou o prazer no sexo com a mulher de Potifar, para não pecar contra Deus, ele teve que sair correndo porque ele estava com vontade, senão ele não precisava sair correndo. E foi preso por cerca de 10 anos, por causa disso, por fazer uma coisa certa por amor a Deus, mas saiu de lá direto da prisão para governar o Egito. Esse é o seu Deus. Te tira do nada absoluto à esquerda para te colocar aonde Ele quer colocar. E talvez até não seja aqui nesse planeta Terra. Entende? Mas o que importa se não for aqui? Vamos viver as coisas boas que a gente tem para viver aqui, né? Vamos viver na proporção que podemos viver e entender que a eternidade nos espera. A gente não pensa no que é eterno. Não pensa. A gente não coloca a dimensão exata do que é eterno, não faz essa reflexão. Mas se fizermos, o tempo que a gente vive aqui é importante, mas a gente vai ter certeza que não é tudo. E é tão necessário saber que isso aqui não é tudo, que há algo do lado de lá, como Paulo disse, que ele foi até o terceiro céu e que viu coisas que ele não sabe nem colocar palavras que sejam sinônimas ao que ele viu para ele explicar o que viu. Então, amado, amada, vamos caminhar numa nova dimensão de vida. Quem quer errar, vai continuar errando. Quem quer pecar, vai continuar pecando.
Não vamos nos aliar aos erros, não. Ah, o cara me bateu, agora ele vai ver. Não, o cara me bateu, eu vou perdoar. Vou, doeu. Na hora de vontade de arrebentar ele, tive. Mas a Bíblia diz irai, então quer dizer que não é pecado você ficar irado. Mas, não pequeis. Daí partir para contra-ataque já é pecado. Porque a vingança pertence a Deus, ele é justo, ele é reto. Ele não perdoou Davi, que ele amava tanto. Ele não perdoou os anjos. Então ele não vai me perdoar, não vai perdoar você, não vai perdoar ninguém que errar. Cada um vai pagar o preço do seu erro. Por isso que é importante você não errar. Você quer pagar um preço para Deus pelo seu erro? Do seu contra-ataque? Quer? Não, né? Então, deixa nas mãos de Deus. Viva a sua vida mansamente, amando, perdoando, deixando as intrigas de lado, não jogando lenha no fogo, não fomentando fofocas. Porque a nossa língua é terrível. Dominar essa linguinha aqui é difícil. Eu também falo para mim mesmo, é difícil. A gente parece ter prazer de falar das pessoas, não é isso? Eu não sou melhor que ninguém, não. Se bobear, na hora que eu vejo, eu estou fazendo um comentário sobre uma pessoa que eu vi acontecendo. É da natureza nossa. Mas a gente tem que começar a se vigiar para diminuir isso ao ponto de, quem sabe, chegar o tempo da gente nem falar. Mesmo que seja um relato das pessoas, mas a gente não falar como intriga. Né? Pode até relatar, mas com a intriga não. Então, amado, amada, há uma perspectiva nova no mundo. Deus começará a separar os que são dele e os que não são, o joio do trigo. Porque aqueles que querem fazer parte com Saul do mesmo destino serão orgulhosos, não aceitarão a palavra, não aceitarão que o Espírito Santo os corrija. E como o Espírito Santo corrige alguém? Me usando um outro pregador. Não é assim? Você vai no culto um dia e o pregador fala só para você. E você fica irado. Pô, mas esse cara tinha falado da minha vida aqui dessa forma. E ele nem sabe que está falando para você. E você fica com raiva do pregador. Então, amado, o Espírito Santo usa pessoas para falar com a gente. Vamos abrir os ouvidos, vamos ser humildes. E vamos deixar o Espírito Santo nos transformar, porque ele só quer o nosso bem. E vamos pensar firmemente que não é realmente tudo aqui no planeta Terra para ser vivido. Eternidade não é segundos. É como se a minha existência toda, hoje com 64 anos, fosse apenas 64 segundos na minha eternidade. Entende? Então precisamos entender isso e viver de acordo com a vontade de Deus. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje, sempre e eternamente. E lembre-se, se você não aceitou Jesus, peça perdão e diga: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. E faça parte da família de Cristo. Porque Jesus Cristo ama todos, mas nem todos aceitam a Jesus Cristo.